Muito boa noite. CNN Prime Time deste sábado 20 de abril destaca as articulações que movimentam a política brasileira. Após uma semana marcada por tensões entre os três poderes, o presidente Lula quer se encontrar com os presidentes do Senado e da Câmara. Lula entra em campo para serenar os ânimos, melhorar a articulação com o Congresso e fazer avançar pautas prioritárias. Uma das medidas é o programa que prevê benefícios ao setor de eventos, o PERSE. Após negociações com a Fazenda, o relator apresenta a versão final do texto e a expectativa é que os deputados votem a proposta na terça-feira. Petrobras propõe distribuir 50% do total de dividendos extraordinários retidos no mês de março. A proposta, que beneficia quem tem ações da companhia, deve ser votada na próxima quinta-feira e pode injetar até 6 bilhões de reais nos cofres do governo federal. Delegado que estava à frente da investigação do acidente com um Porsche em São Paulo foi transferido. A colisão provocou a morte de um motorista de aplicativo. Estados Unidos aprova um pacote bilionário para ajudar a Ucrânia e Israel. O texto agora segue para o Senado. Estamos ao vivo, eu sou Yuri Pita e este é o CNN Prime Time. Muito boa noite, sejam todas e todos bem-vindos. O presidente Lula quer se encontrar na semana que vem com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. De Brasília, Gabriela Prado traz as informações ao vivo para a gente, toda a expectativa em torno desse encontro. Já tem alguma data prevista, Gabriela? Boa noite, aliás. Bem-vinda aqui ao CNN Prime Time. Ainda não uma data exata, Yuri. Boa noite a você e a todos que acompanham o Prime Time, mas a intenção do presidente, segundo apurou a CNN, é que ele se encontre tanto com o Rodrigo Pacheco quanto com o Arthur Lira antes da sessão do Congresso, que está marcada para quarta-feira. Isso porque boa parte dessa articulação envolve um dos temas que serão votados nessa sessão do Congresso, que é a recomposição das emendas do orçamento, que foram vetadas pelo governo, no valor de 5,6 bilhões de reais, as emendas de comissão, e que os parlamentares querem derrubar esse veto. Para isso, o governo tenta encontrar um meio termo para recompor esse dinheiro e não ter todo esse valor desprendido em emendas sem ter uma receita atrelada. O governo conta também com a aprovação da recriação do DPVAT para essa negociação. Por isso, eles queriam até que esse projeto fosse votado lá no Senado no início da semana, ainda na terça-feira. Mas Lula, então, deve fazer essa reunião depois que a tensão aumentou entre o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. Tivemos alguns eventos que levaram a isso. Por exemplo, a votação que manteve a prisão do Chiquinho Brazão, quando começaram a circular notícias de que Arthur Lira teria trabalhado para que Chiquinho Brazão fosse solto, o que foi negado pelo presidente da Câmara. E aí, uma resposta ao jornalista, ele disse que Padilha, que tinha feito essa notícia, e que ele era um desafeto pessoal dele, Arthur Lira, e que também era incompetente. Aí o ministro das Relações Institucionais falou que não guardava rancor, citou um trecho de uma música em resposta a Arthur Lira, e ficou esse climão entre Câmara e Palácio do Planalto. Aí já nesta semana passou ali no Senado tanto a PEC das drogas, que é uma proposta encabeçada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quanto também a PEC do quinquênio, também do Rodrigo Pacheco, aquela PEC que propõe um pagamento extra, um bônus para magistrados por tempo de serviço e também integrantes do Ministério Público. Então, com essas pautas bombas, esse mal-entendido, vamos dizer assim, entre Padilha e Arthur Lira, Lula chamou todo mundo para uma reunião na sexta-feira. Então, os líderes do governo, na Câmara e no Senado, os ministros da articulação, Rui Costa da Casa Civil, Padilha da Secretaria de Relações Institucionais, além do ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. E essa foi uma das conclusões. Lula vai entrar em campo, chamando tanto Rodrigo Pacheco quanto Arthur Lira para conversar separadamente, expor ali como está o cenário. Lula ouviu desses líderes do governo o que o Planalto pode perder no Congresso Nacional nos próximos dias e como estão as negociações, e discutiram também a PEC do quinquênio, chegando até uma conclusão que eles podiam, por exemplo, começar a chamar a atenção dos governadores, porque essa PEC pode criar um efeito cascata e trazer mais despesas também para os estados. Então, chamar esses governadores para pressionar os parlamentares e assim tentar barrar essa proposta, que até o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, diz que pode custar 42 bilhões de reais à União, caso seja aprovada. Então, o governo está com essas pautas bombas,
com essa falta de diálogo entre Padilha e Lira, que não se conversam desde o ano passado. Quem conversa com Arthur Lira hoje é Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e também Rui Costa, ministro da Casa Civil, e vão tentar afinar essa articulação política. Lembrando que Lula, no fim do ano passado, já dizia que iria fazer esse movimento neste ano e chegou até a marcar aqueles happy hours no Palácio da Alvorada, residência da presidência, e se encontrou no final de fevereiro com os líderes da Câmara, depois no início de março com os líderes do Senado. Ele quer retomar isso também, além de conversar com os presidentes das casas legislativas, quer chamar as lideranças novamente para uma reunião e também os vice-líderes, para que eles exponham aí como está a situação dentro do Congresso Nacional, para que o Lula possa ouvir diretamente as demandas. Então, a semana que vem promete ser uma semana quente nessa relação Planalto-Congresso, diante desses encontros que Lula deve ter e também diante das votações que estão ali em plenário, principalmente na sessão do Congresso. Yuri. Obrigado pelas informações, Gabriela Prado, direto de Brasília. Clarissa Oliveira, aqui ao meu lado, em São Paulo. Boa noite, bem-vinda aqui ao CNN Prime Time. Clarissa, queria te ouvir um pouco dessa expectativa de Lula em campo, né? Ter feito esse almoço sexta-feira no Palácio Planalto com seus principais auxiliares na articulação política e essa expectativa não só de encontrar os dois presidentes das casas legislativas, mas de retomar essa ideia que volta e meia surge, de encontrar com os líderes, vice-líderes no Congresso. Isso é um sinal de que está faltando articulação ou não? Ou é um sinal de que quando o Lula entra em campo é como se fosse aquela história de a bola tá na cal, bater o pênalti, fazer o gol e comemorar? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Yuri. Boa noite a todo mundo que está aqui acompanhando o CNN Prime Time. Yuri, quando a gente conversa nos bastidores, a gente tem duas leituras diferentes aí a respeito do que está acontecendo. Tem sempre uma turma ali que afirma que falta articulação política, que a entrada de Lula em campo é um sintoma aí de que o jogo não está bem azeitado na equipe, que o time da articulação política não está funcionando. Mas tem uma outra turma que tem uma tese bem diferente, que vai na linha disso que você levantou agora, que, na verdade, Lula está fazendo um jogo ali calculado ao entrar em campo nesse momento. Lembrando, ele não precisava fazer uma outra reunião com líderes do Congresso agora, ele fez alguns encontros ali, tanto com senadores quanto com deputados, pouco tempo atrás, como a Taina Falcão falou aqui mais cedo na programação para a gente, 1 mês e meio atrás ele teve essas reuniões. Não é uma questão de dar uma sinalização para os parlamentares para garantir que que o governo vai conseguir votos necessários. Mas qual é o resultado, o desfecho desse movimento do Lula nesse momento? Entrando em campo, ele estanca qualquer tipo de ofensiva que pudesse vir, por exemplo, da parte do presidente da Câmara, Arthur Lira, contra Alexandre Padilha, ministro de Relações Institucionais, e vice-versa. Lembrando que esses dois personagens protagonizaram aí uma briga feia nos bastidores no decorrer das últimas semanas. O que a gente observa neste momento? Estava conversando com um líder do Centrão ali, que tem uma relação bem próxima com o Arthur Lira e que também tem muito trânsito no Palácio do Planalto. E essa figura estava me dizendo o seguinte, olha, o Arthur Lira estava acostumado ali a jogar com Jair Bolsonaro, que deixava tudo muito na mão dele, lhe entregava muita liberdade, por exemplo, para gerenciar emendas parlamentares. Mas quando a gente entra no jogo com o Lula nessa posição de protagonista, o jogo é outro, segundo esse aliado. Ele diz que Lula joga como um profissional. E aí é que está o jogo. Ele entra em campo, estanca Arthur Lira e deixa ali o presidente da Câmara de mãos atadas, sem conseguir fazer tanto esse jogo de toma lá da cá. Para continuar contigo, Clarice, tem uma diferença também bastante importante. Uma coisa é Arthur Lira, presidente da Câmara, tendo como ministro-chefe da Casa Civil Ciro Nogueira, durante o governo Jair Bolsonaro. Ambos podem ter tido no passado alguns momentos de divergências dentro do partido, mas jogam na mesma equipe, no mesmo partido. É diferente dele com mais de um ministro palaciano e todos do PT muito próximos de Lula, como Alexandre Padilha, Rui Costa e por aí vai, né? Isso também é uma diferença importante a ser notada nessa relação, né? Sem dúvida nenhuma. E a gente tem um ingrediente novo nessa equação que entrou aí no jogo nos últimos dias, que é o fato de o governo ter aprovado aquela portaria no fim da semana passada, da outra semana, em que se definiu que Alexandre Padilha fica ali responsável, de certa forma, por dar algum tipo de aval à liberação de emendas parlamentares, né? Então,
tudo o que for definido em termos de liberação de emendas, nas negociações, inclusive conduzidas por Arthur Lira, mas também por outros membros da articulação, tem que ser submetido a Alexandre Padilha. Isso, naturalmente, dá mais poder para o ministro de Relações Institucionais, apesar de ele estar, de fato, desgastado com essa rixa, essa briga que ele tem com o presidente da Câmara. Obrigado, Clarice Oliveira, com a análise política aqui. A gente vai seguindo aqui no noticiário. O delegado que estava à frente da investigação do acidente envolvendo um Porsche em São Paulo foi transferido para outro distrito policial. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo alegou que a mudança é administrativa. Quem vai trazer os detalhes desse caso para a gente é o repórter Estevão Limana, que vai aparecer conosco aqui ao vivo, direto de São Paulo. Boa tarde, bem-vindo ao Prime Time, Estevão. Olá, Yuri. Boa noite para você e a todos que estão conosco aqui no Prime Time. O delegado Nelson Alves, que fazia parte do 30º Departamento da Polícia Civil aqui de São Paulo, que fica lá na zona leste da capital, foi transferido para um outro bairro. Saiu do Tatuapé para a Delegacia da Polícia Civil do bairro Belém. E por isso, então, como você mencionou, ele deixa as investigações a respeito do caso do acidente envolvendo um carro Porsche e o motorista, um empresário de 24 anos, que acabou batendo em um outro veículo e vitimou o motorista de aplicativo que conduzia este veículo que se acidentou. Ele vai ser substituído, o delegado Nelson vai ser substituído pelo delegado Milton Borghese, que, segundo a corporação, é experiente em apurações de crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro. E, de acordo com a Polícia Civil, o 30º DP está realizando investigações bastante complexas contra membros de uma facção criminosa que atuam em diversas regiões aqui do estado. E por isso foi necessária a transferência deste delegado para esta determinada delegacia da Polícia Civil. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo reafirmou que não existe nenhum tipo de ligação com o caso Porsche nesta transferência e que é por motivos, sim, administrativos que isso tudo está acontecendo. Para nós relembrarmos aqui, o delegado Nelson foi quem pediu as imagens captadas pelas câmeras corporais dos policiais militares durante o atendimento da ocorrência do acidente, lá no último dia 31 de março. Essas imagens deveriam chegar para os policiais civis, acrescentarem as investigações e entenderem o que aconteceu direitinho naquela noite do mês passado. Para nós lembrarmos deste caso, então, infelizmente, era por volta das 2h30 da manhã, na Avenida Salim Maluf, que fica na zona leste aqui de São Paulo, em que o motorista deste carro Porsche em alta velocidade colidiu na traseira de um Renault Sandero, que era conduzido por um motorista de aplicativo que não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Depois de tudo isso, se levantou diversas hipóteses se o empresário de 24 anos havia ingerido bebida alcoólica ou não. Ele acabou saindo da cena do local, foi levado pela mãe dele a um hospital, de acordo com o relato, e até esse momento a polícia pediu pela prisão preventiva dele por 2 vezes, mas a justiça acabou negando. Por isso é um caso que tem todas as atenções aqui no estado, Yuri. Obrigado pelas informações, Estevão Limana, com esse caso que ainda choca a todos nós. Seguindo no nosso noticiário, o corpo do idoso Paulo Roberto Braga, que foi levado a uma agência bancária na tentativa de sacar um empréstimo por uma mulher que se disse sobrinha dele, foi enterrado hoje no Rio de Janeiro. Quem acompanhou o sepultamento foi a repórter Raquel Amorim. 4 dias após a confirmação do óbito, o corpo de Paulo Roberto Braga, de 68 anos, foi sepultado no cemitério de Campo Grande, na zona oeste do Rio. Um pequeno número de amigos e familiares acompanhou o enterro, que foi gratuito, foi custeado pela prefeitura, já que a família alegou não ter condições financeiras. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, a sobrinha de Paulo Roberto, Érica de Souza Vieira Nunes, de 42 anos, aparece com um tio, uma cadeira de rodas, dentro de uma agência bancária, tentando sacar um empréstimo no valor de R$17 mil. Os funcionários do banco estranharam a aparência do idoso, acionaram o SAMU e quando os médicos chegaram ao local, constataram que Paulo Roberto já estava morto. A polícia aguarda o resultado da perícia para saber se o idoso já chegou sem vida à agência bancária ou se morreu ainda no local. Érica foi presa em flagrante, depois teve a prisão convertida em preventiva e está atualmente no presídio feminino de Benfica,
na zona norte do Rio. De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Érica de Souza Vieira Nunes pode responder por tentativa de furto mediante fraude e também por vilipêndio de cadáver, por desrespeito ao corpo de uma pessoa morta. Na próxima semana são esperados novos depoimentos, inclusive das filhas da investigada, para avançar nas investigações. Um esconderijo com 1 tonelada de cocaína foi encontrado num ferro velho no Guarujá, litoral de São Paulo. A descoberta ocorreu enquanto eram feitas buscas por um policial militar desaparecido numa comunidade. As informações são de Renan Fiuza. A Polícia Militar, com o auxílio da inteligência da Polícia Civil, seguem cruzando informações para encontrar pistas e, obviamente, encontrar o paradeiro do soldado Luca Romano Angerame, que está desaparecido na cidade do Guarujá desde o último sábado. Só que tem um ponto interessante em toda essa história, que durante essas buscas, policiais militares acabaram encontrando um esconderijo onde criminosos armazenavam drogas, deixavam escondida parte da droga. E aí foi encontrado mais de 1 tonelada de cocaína. Foi encontrada em meio a um ferro velho, em sacos plásticos, escondidas ali, camufladas em meio a entulhos. Cães farejadores estavam muito agitados, próximos, dessa residência, desse ferro velho. A polícia entrou no local e aí encontraram mais de 1 tonelada de droga. Essa droga já foi enviada para a perícia. Quanto ao soldado que segue desaparecido desde o último sábado, as investigações continuam e as buscas atrás dele também. Existem várias linhas de investigação, mas, segundo informações, a mais forte é que ele teria sido descoberto por criminosos enquanto estaria na comunidade do Caranguejo, no Guarujá, enfim, próximo a um ponto de compra e venda de drogas. Portanto, a gente segue de olho nesse caso, porque a investigação atrás de qualquer pista que possa levar ao paradeiro desse soldado que segue desaparecido continua. A gente segue de olho nesse caso. E a Petrobras pretende distribuir 50% do total de dividendos extraordinários que foram retidos no último mês de março. Os dividendos são a parcela do lucro que uma empresa passa aos seus acionistas. A companhia entendeu naquele momento que a distribuição do lucro líquido não comprometeria a sustentabilidade financeira da estatal nem o plano de investimentos. No mês passado, a empresa decidiu não distribuir os dividendos e o dinheiro ficou parado numa conta de reserva que poderia ser usada para cobrir futuros investimentos e deu o que falar na política e na economia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que está em contato com os diretores da estatal e que o governo dará segurança para que a distribuição seja feita. A estimativa é de que cerca de 6 bilhões de reais sejam destinados aos cofres da União, que é detentora da maior fatia de ações da companhia. A proposta de distribuição de dividendos deve ser votada em assembleia na próxima semana. Estou aqui de novo com a Clarice Oliveira aqui ao meu lado, porque o governo deu sinal verde para uma nova ofensiva nos bastidores contra Roberto Campos Neto. Mais uma vez, presidente do Banco Central vai levar a bordoada, é isso, Clarice? E por que dessa vez? Isso tem um pouco a ver, inclusive, Yuri, com esse assunto que você estava trazendo aqui antes, porque essa entrada de dinheiro no caixa da União ali por conta do pagamento de dividendos da Petrobras é um elemento que ajuda o governo federal a tentar perseguir aquela meta de déficit a fechar zero. As contas, exato. Um outro elemento é que o governo está contando com uma redução progressiva dos juros a um ritmo relativamente acelerado. E Roberto Campos Neto, no decorrer dessa semana, deu uma série de declarações que deixaram o Palácio do Planalto muito incomodado. Por quê? Porque ele deu indicativos ali que já estão absolutamente pacificados no mercado de que há uma incerteza muito grande que isso pode sim levar o Banco Central a reduzir essa velocidade de redução na taxa Selic, que vem diminuindo aí a cada reunião do Comitê de Política Monetária por meio ponto percentual, poderia ir para 0,25, já foi uma sinalização nessa direção. Mas o Palácio do Planalto não gostou e acabou dando ali um sinal verde
para que seja retomada aquela ofensiva, aquelas críticas constantes ao presidente do Banco Central. Uma das linhas que devem vir aí nessa nova ofensiva é a ideia de associar Roberto Campos Neto ao bolsonarismo, deixar muito claro que ele é o presidente do Banco Central do bolsonarismo, segundo a visão aí que o governo quer embutir. É o governo que vai fazer esse movimento, Fernando Haddad ou mesmo o presidente Lula? Não. A gente sabe como o jogo tem funcionado. Quem tem protagonizado essas críticas é o PT. E foi justamente o que a presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, fez ontem, na sexta-feira. Ela já fez um primeiro movimento aí nessa direção, foi para as redes sociais, fez duras críticas a Roberto Campos Neto, chamando ele, inclusive, de o presidente bolsonarista do Banco Central. E a tendência é que a gente veja uma intensificação desse movimento no decorrer das próximas semanas, prioritariamente na voz do PT, mas nos bastidores ali não se descarta totalmente a possibilidade de o presidente Lula vir a fazer mais manifestações relacionadas a esse tema, mas pelo menos até segunda ordem não tem plano ali de um confronto direto, como a gente viu ali no comecinho do governo, Yuri. Pois é, e isso até para complementar, né, Clarice, na última ata do Copom veio aquele comunicado no singular de que provavelmente a próxima reunião pode ainda manter esse ritmo de 0,5 ponto percentual, aliás, na queda, mas que isso já anteciparia uma redução para 0,25 ou até para se congelar ali os juros, muito em função de incertezas exteriores, principalmente questão da economia norte-americana, mas claro que a divulgação ali da meta na LDO de 2025 também confluiu nesse ambiente todo, né? Não, sem dúvida nenhuma, até porque o próprio Copom deu já sinalizações nessa direção. Mas é interessante para o governo e para o PT personificar esse movimento na figura de Roberto Campos Neto, porque eles tentam remeter isso, é claro, ao bolsonarismo. Obrigado mais uma vez, Clarissa Oliveira. O governo quer incluir os governadores estaduais na articulação para barrar a chamada PEC do quinquênio. A avaliação de ministros e líderes do governo federal no Congresso é que a medida poderia gerar um efeito cascata e aumentar os gastos para os estados. Esse assunto foi debatido na reunião de ontem, sexta-feira, entre o presidente Lula, os líderes do governo, Jacques Wagner no Senado, José Guimarães na Câmara e Randolfo Rodrigues no Congresso, e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. A proposta, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado na semana passada, prevê aumento mensal por tempo de exercício para os membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, e a proposta que saiu aprovada na CCJ ampliou esse benefício para outros profissionais da área jurídica, como, por exemplo, procuradores nos estados, funcionários da Advocacia da União e até integrantes de tribunais de contas pelo Brasil. O projeto que trata do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE, deve ser votado na próxima semana. Ontem, o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, afirmou que houve avanço nas negociações entre o Executivo e o Congresso. E sobre este assunto eu vou conversar com a relatora do projeto, a deputada Renata Abreu, que já aparece aqui na tela do Prime Time comigo. Deputada, muito boa noite, obrigado pela disponibilidade. Pleno sábado, dia de descanso, poder estar conosco, mas sei que a senhora trabalhou muito para concluir esse texto. Minha primeira pergunta, o texto está pronto? Vai ser protocolado nesses dias para ser votado na terça-feira? Boa noite mais uma vez, bem-vinda. Boa noite, Yuri, é uma alegria poder estar com vocês aí hoje. Passei o dia todo trabalhando nele, terminando de ouvir vários setores. Recebi ontem a minuta do governo e, naturalmente, a gente está fazendo as adequações necessárias para que se consiga atender os pleitos dos líderes do Congresso e a vontade dos setores também. Acredito que hoje ainda nós vamos entregar o relatório finalizado. Deputada, uma das coisas que o governo tem defendido nesse projeto de eventos é de que havia uma gama de atividades muito extensa, 44 tipos de atividades que poderiam ser beneficiados aí com a redução de tributos. E na proposta que o líder do governo, José Guimarães, e o líder do PT na Câmara, Odair Cunha, apresentaram, essa lista de atividades foi reduzida para 12. O seu relatório pretende manter em 12 o número de atividades que podem fazer parte do PERSE ainda depois da aprovação da lei, ou a senhora pretende aumentar este número, voltar aos 44 que já estavam contemplados, ou tentar chegar no meio termo? Qual vai ser o número de atividades que vão ser mantidos no PERSE?
Na verdade, eu acho que a grande essência do PERSE não é nem questão de número de quinais, mas o impacto orçamentário de cada um deles. Então, é importante a gente relembrar aqui que o PERSE, quando ele foi criado, quem definiu o número de quinais que iam ser beneficiados foi o próprio governo, foi o governo anterior, que cometeu um equívoco porque ele fez uma portaria com muitos quinais pensando na transação tributária, que de fato deu retorno, a arrecadação do governo chegou em mais de 20 bilhões, né? Mas não imaginou que a renúncia fiscal se manteria com a derrubada do veto. Por isso que teve o impacto que teve, né? Então, hoje a gente vem elaborar um relatório que tem grandes avanços, que teve contribuição de todos, né? Mas que primeiro cria uma melhoria, um controle melhor para o mau uso, penalizando e criando regras. Essa é a primeira etapa da reformulação do relatório que a gente está elaborando. A segunda parte principal é o controle orçamentário do programa. Então, o que nós alinhamos numa conversa com o governo? Um limite orçamentário. E isso pode se dar com redução de quinais ou com faseamento. E essas são as simulações que a gente tem passado aí dias simulando, porque não necessariamente uma redução somente de quinais se atenderia o limite orçamentário. Uhum. Ou, às vezes, dependendo do critério que se usa para a distribuição, para o phase-out, você não necessariamente precisa reduzir quinais. Então, é importante compreender a lógica para se manter o orçamento dentro do que foi acordado de 15 bilhões. Isso é o mais importante. Estou tentando construir um texto que o phase-out permita a manutenção da maioria dos quinais, né? E dentro do texto também uma questão de transparência, ou seja, a publicação a cada 2 meses da receita, do impacto orçamentário de cada quinai, né? E também a responsabilidade com a efetividade que o programa está dando para todo o setor que foi muito prejudicado na pandemia. Quer dizer, o impacto fiscal, estou entendendo que vai ser mantido em 15 bilhões. E como é que vai ser a questão do escalonamento, ou seja, do desmame, como o governo também nomeou? Num primeiro momento, neste primeiro ano de vigência da nova regra do PERSE, vai se manter a isenção total e depois qual vai ser o escalonamento da volta, da reoneração dessas atividades? Exato, essa foi uma condição que eu levei para o governo que a gente não poderia abrir mão, que é a manutenção do benefício em 2024, porque seria uma insegurança jurídica muito grande. Você imagina como a empresa se programa, né, se organiza e do nada, no meio do ano, ela passa a ter uma tributação que não foi prevista e planejado no ano anterior. Então, isso gera um problema gravíssimo para todas as empresas. Então, 2024 foi uma condição que nós levamos que teria que estar preservado. E isso o governo também entendeu e mandou na minuta de proposta deles, né? Agora, a partir dali, a gente conseguiu ouvir várias propostas. O que tem de consenso nos setores e acho que entre os líderes, né? É importante que se tenha um equilíbrio. Então, quando você fala, por exemplo, da exclusão do lucro real, que foi o projeto original, você gera distorções muito grandes. Por quê? Você pode ter 2 empresas que faturam a mesma coisa, por exemplo, uma empresa que fatura 10 milhões, 30 milhões. 2 hotéis, por exemplo, que faturam o mesmo valor, um está no lucro real, o outro está no lucro presumido, por opção. E aí uma vai usufruir 100% de um benefício fiscal e outra não, somente pelo regime que ele optou. Então você gera distorções muito grandes. Até porque pensar que o lucro real são somente pessoas que estão tendo lucro, que estão ganhando muito, é meio uma utopia. E as empresas do lucro real que estão tendo prejuízo, que tiveram prejuízo, que mantiveram os empregos. Então, o que foi uma solução encontrada, ouvindo os setores, que de fato gera uma justiça social. Ao invés de você fazer uma redução percentual em todos os tributos, você manteria a redução de alguns tributos em 100%. Por exemplo, em 2025, você tem a exclusão do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido somente para empresas de lucro real. Por que isso? Porque são 2 impostos que são, a base de cálculo deles é o lucro. Portanto, as empresas de lucro real que têm prejuízo, elas continuarão usufruindo do benefício do PERSE,
porque terão o benefício do PIS e COFINS, e não pagarão imposto de renda e contribuição social, porque estão no prejuízo. E as empresas de lucro real, que têm lucro, elas terão benefício do PIS e COFINS, mas pagarão o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Então, você cria um critério de justiça muito inteligente e manteria o benefício para as empresas de lucro presumido, manteria o benefício. E com esta simulação que nós fizemos, ou seja, mantendo esse phase-out em 2025 e 2026, a gente está bem próximo do teto estabelecido pelo governo. Agora, a ideia é sentar com os líderes na terça-feira e validar, portanto, se é possível uma redução de quinais, né, se esse é o interesse do Congresso ou a manutenção dos 44. Né? E para cada simulação tem-se um impacto final durante todo o período dos 3 anos. Essa é a proposta que a gente pretende levar para o Colégio de Líderes. Conversei aqui com a relatora do projeto do PERSE, que beneficia o setor de eventos, a deputada federal Renata Abreu, do Podemos de São Paulo. Deputada, muito obrigado pela entrevista hoje, neste sábado. Bom, então, certamente, protocolando o texto, nos envie, por favor, e com certeza vamos falar bastante aí até a votação que está prevista aí para terça-feira. Um bom trabalho, um bom fim de semana. Obrigada, um grande abraço a todos. Mais uma vez. Seguindo aqui no nosso noticiário, apesar de ser ainda minoria, as mulheres têm cada vez mais tomado espaço entre os empreendedores do ramo de tecnologia. E essa presença feminina foi destaque no Web Summit Rio, um dos principais eventos do setor. É o que a gente vai conferir agora, na reportagem da Raquel Amorim. Mariana Maria de Neiva Couto, ou Mari Maria. Ela transformou a paixão pela maquiagem em uma carreira de sucesso. Aos 30 anos, a influencer com 75 milhões de seguidores nas redes é fundadora de uma das marcas de maior crescimento na indústria da beleza brasileira. Mari Maria virou símbolo de poder no empreendedorismo e defende que chegou a hora das mulheres fazerem a diferença no mercado. Esse é o nosso momento, da gente trabalhar juntas, de uma mulher estimular a outra, falar assim, você é capaz, você tem que fazer, e você trazer para o mercado junto com você. Tem muito espaço e eu acho que a gente colore muito juntas. Mari Maria foi uma das convidadas do Web Summit, um dos eventos de tecnologia que mais cresce no mundo e que foi realizado durante 3 dias no Rio de Janeiro. Cerca de 40 mil pessoas participaram dos painéis e da feira no Rio Centro, na zona oeste da capital. Dessa vez, a presença numerosa das mulheres chamou a atenção. A forte presença feminina foi um dos diferenciais este ano do Web Summit. 47,5% dos participantes e 39% dos palestrantes foram mulheres. Além disso, cerca de 45% das startups presentes no evento contam com mulheres como fundadoras. Este espaço, considerado um dos mais importantes para o empreendedorismo, virou um lugar também de empoderamento feminino. A alta participação feminina foi um recorde para o Web Summit no mundo. Na edição de Portugal, o indicador de participação feminina nas startups apresentadas, por exemplo, ficou em torno de 33%. O evento nunca teve tantas mulheres quanto no Brasil. Motivo de estímulo para as novas empreendedoras. Eu sou uma pessoa que já tem 53 anos de idade, então, assim, uma mulher empreendendo. Resolvi empreender porque eu estou há muito tempo no ecossistema de empreendedorismo e inovação e eu vi que eu podia contribuir para fazer o matchmaking entre os atores para gerar negócios. De acordo com o Startups Report Brasil do Sebrae, cerca de 23% das lideranças de startups brasileiras são mulheres. Os números mostram que o mercado ainda precisa de esforço para chegar na paridade. Mas o primeiro passo está sendo dado. Luísa Helena Trajano, que se transformou na rainha do varejo no Brasil e foi uma das mais solicitadas no Web Summit, lançou o desafio. 50-50 nos negócios. Igualdade nas oportunidades. Nós, mulheres do Brasil, lançamos o Pula para 50. A gente quer 50% de mulheres no judiciário, 50% na empresa, 50% na política. As mulheres precisam acreditar nelas, não falar assim, ai, será que eu dou conta? Elas vão dar conta sim, vai errar, vai acertar, como todo mundo, tem que acreditar.
Notícias internacionais. A Rússia lançou ataques contra pelo menos 6 cidades ucranianas em resposta a uma ofensiva com drones da Ucrânia, que teve como alvo depósitos de combustível e subestações de energia da Rússia. O analista de internacional Américo Martins esteve em uma das cidades atacadas e traz os detalhes para a gente. Os ataques ucranianos atingiram 8 regiões diferentes da Rússia. Deixaram alguns feridos e destruíram algumas instalações de infraestrutura. Segundo os ucranianos, os alvos eram subestações de energia elétrica e outros pontos que eram usados pelos militares russos na sua ofensiva contra os ucranianos. Os russos reagiram imediatamente. Hoje, aqui, neste sábado, aconteceram pesados bombardeios russos contra pelo menos 6 cidades da Ucrânia. Aqui em Odessa, onde estou, uma cidade portuária no sul do país, uma explosão deixou mais de 20 casas destruídas, 8 pessoas feridas, inclusive 2 crianças. E os ucranianos temem ainda mais ataques dos russos nesta madrugada. Por outro lado, os ucranianos sentem uma sensação de alívio hoje por conta da aprovação nos Estados Unidos pelo Congresso americano, na verdade pela Câmara dos Representantes, o que seria a Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, de um pacote de ajuda militar, financeiro e humanitário para a Ucrânia no valor de 61 bilhões de dólares. Sem essa ajuda, ia ser muito difícil a Ucrânia continuar resistindo à ofensiva russa. Os ucranianos tentaram se defender aí nos últimos meses, mas estavam começando a ficar, inclusive, sem munição para as suas baterias antiaéreas. Por isso, os russos estavam conseguindo atingir com muito mais precisão alvos na Ucrânia, levando a muitas mortes e muito prejuízo na questão da infraestrutura, especialmente infraestrutura elétrica. Numa entrevista que eu fiz esta semana com o presidente Volodymyr Zelensky, eu fiz uma pergunta exatamente sobre a expectativa dessa ajuda dos Estados Unidos. Ele antecipou que seria aprovada essa ajuda, que isso poderia mudar a guerra e também falou sobre outros acordos com outras nações. Vamos ouvir o que o presidente Volodymyr Zelensky respondeu à minha pergunta. Що стосується цих договорів, у нас вже 9 договорів. А ми наближаємось до важливого договору зі Сполученими Штатами Америки. І після того, як ми пройдемо Конгрес, я вважаю, що ми все одно дотиснемо і пройдемо його позитивно, ми перейдемо до цієї потужної угоди зі Сполученими Штатами Америки. В кожній з двосторонніх угод є підтримка України. І я хотів би, щоб люди розуміли, що це не тільки про мілітарі підтримку, це гуманітарні аспекти, це відновлення, це фінансова підтримка, енергетична після всіх цих ударів Росії. Тим більше ви були в Чернігові, я думаю, ви це на себе відчули. Про це трішки пізніше. A Ucrânia e Israel agradeceram à Câmara dos Estados Unidos pela aprovação de um novo pacote de ajuda bilionária. Esse texto segue agora para o Senado americano. Quem vai trazer as informações para a gente ao vivo de Nova York é a Mariana Jangiacomo, que já aparece aqui na tela do Prime Time. Mariana, uma boa tarde para você, boa noite aqui para a gente. O que está incluso nesse pacote que foi aprovado pela Câmara americana? Oi, Yuri, boa noite a todos. Yuri, esse pacote tem 3 principais projetos. Então, o primeiro é a ajuda de 61 bilhões de dólares para a Ucrânia. Depois vem a ajuda de mais de 26 bilhões de dólares para Israel e uma ajuda também de mais de 8 bilhões de dólares para a região Indo-Pacífica, ou seja, para a questão ali de Taiwan. Toda essa verba direcionada para a questão da assistência militar, mas também inclui assistência humanitária no caso de Israel. Agora, Yuri, essa ajuda, todos esses pacotes que foram aprovados hoje na Câmara e agora seguem para o Senado, foram aprovados depois de muita negociação, depois de meses, 2 meses, na verdade, de negociação ali na Câmara dos Deputados, porque havia muita resistência de uma ala do Partido Republicano mais à direita, mais ligada ao ex-presidente Donald Trump, que realmente não queria a aprovação desse orçamento. É uma ala do Partido Republicano que acha que os Estados Unidos devem gastar mais dinheiro
dinheiro com questões domésticas do próprio país e menos com assuntos estrangeiros, principalmente com a guerra na Ucrânia. Muita oposição contra mais ajuda militar para a guerra da Ucrânia, por existir uma sensação de descrença, de que, na verdade, essa ajuda não deve mudar tanto assim a situação depois de tanto tempo de guerra. Agora, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se disse muito grato à Câmara dos Deputados. O diretor da CIA, nessa semana, o Bill Burns, disse que essa ajuda pode ser sim definitiva, que sem ela, sem a ajuda militar dos Estados Unidos, a Ucrânia poderia perder a guerra para a Rússia ainda nesse ano. Sobre Israel, o premier israelense Benjamin Netanyahu também agradeceu à Câmara dos Deputados, disse que espera que o Senado aprove esse pacote, mas essa aprovação de mais ajuda dos Estados Unidos para Israel já gerou protestos por aqui. Manifestantes foram às ruas em Washington, na capital dos Estados Unidos, para protestar contra mais essa ajuda do governo americano a Israel, acreditando que isso, na verdade, vai fazer com que Israel ataque mais, reforce os ataques na faixa de Gaza, ataques contra a população civil, que ferem e que matam a população civil. O Kremlin falou sobre essa questão da ajuda da Ucrânia, disse que, na verdade, isso vai piorar a situação para os ucranianos. E agora, então, esses 3 projetos que fazem parte desse pacote de 95 bilhões de dólares seguem para o Senado, que deve votar na terça-feira. Yuri. Obrigado pelas informações, Mariana Jangiacomo, direto de Nova York. E sobre esse assunto, chamo agora aqui para a tela Lorival Santana, nosso analista de internacional. Lorival, boa noite. Queria pegar um dos aspectos que a Mariana já nos trouxe as informações para a gente ouvir a sua análise, a questão política. O líder da Câmara, o republicano Mike Johnson, colocou seu futuro como líder republicano em risco por levar esse pacote de ajuda para votação. Queria ouvir uma avaliação tua e como isso pode se refletir justamente no apoio do governo de Joe Biden a esses 2 países, a Israel e, em especial, a Ucrânia. Mais uma vez, boa noite, bem-vindo ao Prime Time. Boa noite, Yuri. Boa noite a todos que nos assistem. Sim, foi por causa disso que o Kevin McCarthy caiu no dia 3 de outubro, 4 dias antes dos ataques do Hamas contra Israel. O então líder dos republicanos e presidente da Câmara foi derrubado exatamente por ter feito acordos com os democratas orçamentários, incluindo ajuda a outros países. E aí ficou travada essa agenda completamente, né? Não foi aprovada mais nenhuma ajuda à Ucrânia e mesmo a Israel, que sofreu o ataque em seguida. E o Mike Johnson foi eleito presidente da Câmara pelos republicanos exatamente com essa proposta de não ajudar, de cortar os gastos e tal. Mas ele disse que chegou à conclusão, com as informações que recebeu dos serviços de inteligência, de que se os Estados Unidos não ajudarem a Ucrânia, o Putin vai tomar a Ucrânia, vai ser vitorioso e depois vai partir para a Polônia, para os países bálticos e assim por diante. E aí ele disse a frase: eu prefiro enviar dólares para a Ucrânia do que rapazes americanos, ou seja, soldados americanos para conter a expansão da Rússia. Quem tem a chave dessa questão, obviamente, é o Trump. O Donald Trump, ele disse, perguntado há poucos dias sobre essa nova posição do Mike Johnson, ele disse: bom, vamos ver o que vai acontecer com isso. Eu acho que ele é uma boa pessoa, ou seja, uma declaração um pouco vaga, né, em relação ao futuro do Mike Johnson, que agora depende, então, dos democratas. Se naquele início de outubro os democratas deixaram o Kevin McCarthy sangrar, inclusive votaram pela queda do Kevin McCarthy, tentando ali emplacar o candidato deles, o líder da bancada democrata, esperando que não houvesse acordo entre os republicanos. Dessa vez, os democratas apoiariam Mike Johnson numa briga aí para continuar na presidência, entendendo que, sem isso, trava completamente a agenda, que foi o que aconteceu desde outubro. Bom, 61 bilhões é uma ajuda bastante robusta, é o que os Estados Unidos deram à Ucrânia nos últimos 2 anos, então, pela frente fica aí um oxigênio. E também em relação a Israel, os Estados Unidos dão 3,8 bilhões por ano e 14 bilhões em ajuda militar é bastante coisa, além de mais de 10 bilhões em ajuda humanitária para a faixa de Gaza, Yuri.
Sem dúvida alguma. Muito obrigado por enquanto, Lorival Santana. A gente vai falar agora Aí a gente vai falar de esportes. Neste sábado começou mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. 3 jogos já foram encerrados e a gente vai ver os resultados agora. No Maracanã, o Fluminense fez 2-1 no Vasco, venceu a primeira no Brasileirão e voltou a ganhar um clássico depois de mais de um ano. Já o Corinthians segue sem vencer no campeonato. Perdeu desta vez para o Red Bull Bragantino por 1-0 fora de casa e pode entrar na zona de rebaixamento. E o Grêmio venceu o segundo jogo consecutivo agora contra o Cuiabá, também por 1-0 na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Amanhã, outros 5 jogos movimentam a terceira rodada do Brasileirão, com destaque para Palmeiras e Flamengo e para o clássico Bavi, lá na Bahia. Vamos ver a tabela aqui. Às 4 da tarde teremos 3 jogos. Palmeiras mede forças com o Flamengo no Allianz Parque. Em Salvador, Vitória contra a Bahia, grande clássico, voltando os dois times a se enfrentarem na Série A do Brasileirão. E na Liga Arena, o Atlético Paranaense recebe o Inter. Às 6h30 da tarde, fechando a terceira rodada, mais 2 partidas. O São Paulo visita o Atlético Goianense em busca da primeira vitória no Brasileirão. E o Botafogo recebe o Juventude no Newton Santos, no Rio de Janeiro. Chegou a hora de lembrar que estamos aqui trazendo a segunda edição da maior pesquisa sobre torcidas de futebol do Brasil. CNN Brasil e Itatiaia fazem um grande levantamento sobre torcedores e clubes. E enquanto a pesquisa está sendo preparada, você pode votar na enquete A Maior Torcida do Brasil, que está nas plataformas digitais da CNN Brasil e da Itatiaia. A partir deste domingo, ela vai ficar afunilada e vai contar apenas com os 30 clubes mais votados. Então você tem que correr para tentar garantir que o seu time de coração passe para essa nova fase. Para votar é bastante simples, basta apontar a câmera do celular ou do tablet para o QR Code que está aqui na tela, que você será redirecionado para a enquete no site da CNN Brasil. Aí depois é só responder para qual time você torce. Rápido e fácil. Se for para o Corinthians, melhor ainda, mas pode votar para o seu time sem nenhum problema. Vale lembrar que a enquete A Maior Torcida do Brasil tem apenas caráter consultivo e não possui valor estatístico. É um termômetro de engajamento digital dos clubes do país entre os torcedores. Você pode votar quantas vezes quiser na enquete que está nas plataformas digitais da CNN Brasil e da Itatiaia. Amanhã, no futebol europeu, teremos um grande clássico na Espanha. Real Madrid e Barcelona se enfrentam na La Liga e o jogo vale muito na briga pelo título. E o ex-jogador argentino Javier Mascherano, ídolo do Barcelona, deu uma entrevista exclusiva à CNN e falou sobre o que espera para essa grande partida. Hay que tener en cuenta que han tenido un desgaste muy grande. Un partido de 120 minutos donde han tenido jugadores que han salido con algunos problemas físicos, con un desgaste emocional muy grande. Yo creo que en ese sentido, más allá de que siempre una victoria y fortalece en la confianza, quizás en ese sentido le puede favorecer al Barça un poco el hecho de haber jugado un día antes y no haber tenido que jugar 120 minutos. Lo que pasa es que el Barça también jugó 60 minutos con un hombre menos y también hizo un desgaste físico muy grande. Así que creo que los dos van a llegar con un desgaste físico grande y bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. Al final el Barça es la última oportunidad que tiene para poder quizás acercarse más y tratar de pelear la liga hasta el final. E ainda falando desse clássico que promete parar a Espanha, o confronto coloca frente a frente o líder Real Madrid contra o vice-líder Barcelona. A diferença entre os clubes atualmente é de 8 pontos. No retrospecto recente do duelo, há uma pequena vantagem para o time de Madrid. Nos últimos 10 jogos entre os rivais, o Real venceu 6 partidas. O Barcelona ganhou 4 e não houve nenhum empate. O ataque do Real Madrid marcou 20 gols e o do Barcelona, 16 gols. Vamos ver amanhã quem leva a melhor no clássico espanhol. A gente fala agora de golfe. Os brasileiros Rodrigo Lee e Rafael Becker estão classificados para a final do Brasil Open, que acontece amanhã no Rio de Janeiro. E o Rodrigo Monteiro acompanhou tudinho e vai contar para a gente.
O penúltimo dia no Brasil Open, no Campo Olímpico de Golfe, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, foi bom para o brasileiro Rodrigo Lee. Ele teve uma excelente classificação e está na final deste domingo. Rafael Becker também garantiu sua vaga na final com um bom resultado nesta segunda rodada. O sábado foi praticamente o dia em que a maioria dos atletas de vários países completou a rodada que iniciou na sexta-feira e teve atraso por causa das chuvas do dia anterior. O Brasil Open é uma etapa do PGA Tour Américas e este ano tem a participação de 10 brasileiros em um total de 144 profissionais. E a expectativa é que o brasileiro Rodrigo Lee fique entre os 10 primeiros colocados, garantindo a vaga já para a próxima etapa, ainda na próxima semana. Já venho jogando vários torneios aqui no Brasil com resultados bons, estava confiante. E acho que amanhã é só continuar com essa confiança, ter paciência, porque o campo exige muita paciência, é bem desafiador o campo. E é isso aí, amanhã tomara que eu tenha um bom dia de golfe e continuar na luta aí. Hora de uma pequena pausa aqui no CNN Prime Time e a seguir 6 perfis do X, o antigo Twitter, que estavam bloqueados por decisão da Justiça, foram liberados pela plataforma. E a Polícia Federal apura uma suposta obstrução da Justiça. E mais, Tribunal de Contas da União arquiva pedido do Ministério Público para suspender de imediato o salário do deputado Chiquinho Brazão. Ele está preso desde o mês passado. CNN Prime Time volta em instantes, até já. CNN Prime Time de volta e hoje um dos ataques a tiros mais lembrados e tristes da história dos Estados Unidos completa 25 anos. No dia 20 de abril de 1999, o massacre de Columbine chocou o país e o mundo. Há exatamente 25 anos, 2 alunos assassinaram um professor e outros 12 colegas em um ataque a tiros cuidadosamente planejado na escola Columbine High School, no estado do Colorado. O massacre durou menos de 1 hora e terminou com os atiradores tirando a própria vida. Esse caso deixou uma marca na história dos Estados Unidos e foi seguido por uma série de outros ataques a tiros em escolas americanas que duram até os dias de hoje. Desde Columbine, os exercícios que simulam ataques nas escolas se tornaram um padrão e a polícia passou a ser especialmente treinada para lidar com atiradores ativos. Chamo mais uma vez Lorival Santana para tratar de como é marcante essa efeméride, Lorival, e o que mudou nos Estados Unidos de lá para cá, sendo que é um país que ainda tem uma política armamentista ou uma ideia de que o direito de ter armas é algo muito, uma questão muito de clivagem social e de muita disputa nos Estados Unidos. A situação só piorou desde então, porque as crianças passaram a ser submetidas a esses treinamentos para se defender de massacres, o que é algo traumatizante. Hoje já tem uma geração de jovens adultos que passaram por esses treinamentos a partir de 99 e testemunham o quanto isso é traumático para essas pessoas e para os professores também. E depois de Columbine, houve um massacre maior ainda, o da escola de Sandy Hook, uma escola primária em Connecticut, que deixou 26 pessoas mortas. E o que é mais chocante é que existem teorias conspiratórias que dizem que isso foi uma simulação, que os pais simularam o massacre de seus próprios filhos, e isso por parte de pessoas que não querem que os Estados Unidos cheguem à conclusão de que é necessário privar os americanos do direito, de portar armas de guerra. Os Estados Unidos hoje têm mais assassinatos com armas de fogo e mais suicídios do que todos os outros países de alta renda somados. É totalmente fora do padrão que acontece nos Estados Unidos. Lorival Santana, muito obrigado pela análise dessa efeméride tão dramática e que sirva de exemplo não só para os americanos, mas também para as nossas discussões de políticas públicas aqui no Brasil. Uma boa noite, Lorival Santana. Seguindo aqui no noticiário brasileiro, 6 perfis do X, o antigo Twitter, do X, que estavam bloqueados por decisão da Justiça brasileira, foram liberados pela plataforma e a Polícia Federal apura uma suposta obstrução da Justiça da parte do dono do X, Elon Musk.
Théo Cury traz mais informações para a gente. A Polícia Federal informou ao STF que a rede social X permitiu que ao menos 6 perfis bloqueados por determinação judicial fizessem transmissões ao vivo em sua plataforma, interagindo assim com usuários brasileiros, o que vai contra uma determinação do ministro Alexandre de Moraes. De acordo com a Polícia Federal, essa permissão começou a partir do dia 8 de abril, ou seja, 2 dias depois que o empresário sul-africano bilionário Elon Musk, proprietário do X, o antigo Twitter, fizesse publicações na plataforma ameaçando, sinalizando ao ministro Alexandre de Moraes que descumpriria as suas decisões. Isso fez, inclusive, com que ele passasse a ser investigado no inquérito que apura no Supremo Tribunal Federal a atuação de milícias digitais. Foi no âmbito dessa investigação que a Polícia Federal informou ao ministro que o X, antigo Twitter, autorizou que essas 6 contas, esses 6 perfis que estavam bloqueados por uma ordem do ministro, fizessem transmissões ao vivo, descumprindo, burlando a ordem do ministro Alexandre de Moraes, que segue determinando que diligências sejam cumpridas no âmbito dessa investigação que apura a atuação de grupos que fomentam atentados e descumprimento de ordens democráticas, atentando contra a democracia brasileira. Esse é o escopo do inquérito que apura a atuação das milícias digitais lá no Supremo Tribunal Federal e que entre os investigados tem o empresário bilionário Elon Musk. Entre os perfis, as contas que fizeram transmissões ao vivo na plataforma estão o senador Marcos Duval e também o blogueiro Alan dos Santos, todos eles que tiveram medidas impostas por determinação do ministro Alexandre de Moraes. De Brasília, Théo Cury. E o Tribunal de Contas da União arquivou o pedido do Ministério Público para suspender de imediato o salário do deputado federal Chiquinho Brazão. Ele está preso desde o mês passado, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. De acordo com o TCU, o pedido do MP não preencheu os requisitos devidos. O documento ainda aponta que não há elementos suficientes que comprovem irregularidades cometidas pelos gestores da Câmara, já que a decisão de suspender salário é responsabilidade do Departamento Pessoal da Casa. O relator do caso, o ministro Haroldo Cedras, também afirmou que descontos no salário de Brazão podem ser aplicados pela Câmara, já que ele é pago de acordo com o comparecimento às sessões deliberativas do plenário. Chiquinho Brazão recebe quase R$30 mil por mês. E com essa notícia a gente encerra esta edição de sábado do CNN Prime Time. Desejo uma ótima noite para você e amanhã estaremos de volta na programação da CNN. Pense bem, pense CNN. Até lá!